Olá, começa agora o Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje está conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, o vereador do Solidariedade, Osmar Teixeira. Olá, vereador. Prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Olá, Maurício, a todos os telespectadores, os amigos que acompanham a programação da TV Câmara. É sempre uma satisfação e estamos à disposição aqui para debater um pouquinho da nossa cidade, do nosso trabalho, e eu vejo aqui esse programa como uma prestação de contas que a gente tem a oportunidade de fazer para todos os nossos munícipes, aqueles que pagam o nosso salário. A gente está aqui justamente nessa missão de servir ao povo para aquilo que ele nos designou através do voto. Como tem sido para você, Osmar, lidar com todos os desafios políticos que o município tem passado, principalmente na relação aqui dentro do Poder Legislativo entre governo e oposição? Maurício, eu entendo que estou tendo a oportunidade de participar de um momento ímpar na história política de Itajaí. Eu não tenho dúvidas de que essa legislatura ela vai entrar, ou ela já entrou para a história do nosso município como uma das legislaturas mais, ou se não a mais aguerrida da história de Itajaí, no sentido de fazer aquilo para que nós, vereadores, fomos escolhidos pela população para fazer, fiscalizar os atos do Poder Executivo. E essa boa relação, porque quando a Constituição ela vai dizer que os poderes eles precisam ser harmônicos, ela também vai falar que os poderes precisam ser independentes. Ou seja, a harmonia entre eles, mas há uma independência do ponto de vista da linha de atuação. E essa independência, ela deixa claro que o Legislativo não pode ser um puxadinho da Prefeitura. Então, na condição de líder da bancada de oposição aqui na Câmara, e eu fico até lisonjeado com essa confiança que meus colegas vereadores têm na minha pessoa para exercer tal função, porque eu tive a oportunidade também de compor a base de situação. E ainda naquele momento, inclusive por isso que não mais faço parte, porque em momento algum eu permiti, e eu acho que o vereador, independente se é base de governo ou vereador de oposição, ele não pode permitir que essa relação ela seja confundida com uma atuação onde você não tem mais a autonomia da sua cadeira que foi dada a você pelos seus eleitores. Então, por que eu faço todo esse desenho para você nesse contexto que a gente está vivendo agora? Porque eu vejo que a população está tendo a oportunidade de observar uma Câmara independente, forte, que defende os interesses da nossa cidade e mesmo na minha pouca idade, tendo essa missão e a honra de liderar a bancada de oposição, eu acho que a gente tem mostrado à população de Itajaí que nós estamos simplesmente cumprindo o nosso papel, zelando pelo dinheiro público e fiscalizando o Poder Executivo que tem a caneta na mão para realizar aquilo que a sociedade espera que seja realizado. A experiência tem trazido aprendizado também, vereador? Traz aprendizado no sentido do diálogo, principalmente, né? Porque ainda que você tenha uma bancada que hoje representa a maioria dos vereadores aqui na Casa Legislativa, o que é outro marco também da história política de Itajaí, poucas vezes nós tivemos um número tão expressivo numa bancada de oposição, e você ainda assim, sabendo que tem votos para aprovar tudo aquilo que a bancada acha pertinente no que diz respeito à ética com o dinheiro público, a projetos que são de relevante interesse da sociedade, que às vezes vão na contramão de alguns interesses escusos, ainda assim, você dentro disso tem a missão de dialogar com o Poder Executivo para que você também oriente. Por quê? Porque nem tudo aquilo que uma bancada, ainda que tenha a maioria, quer, o Executivo, logicamente, vai fazer. Um prefeito tem o poder, por exemplo, de veto. E estou citando isso aqui de forma muito hipotética para afirmar à nossa população o seguinte: ainda que possa parecer muitas vezes que tenhamos um embate muito intenso aqui, por várias vezes,
essa bancada ela tem se colocado à disposição para dialogar, para construir, para somar, para estabelecer uma ponte, onde nesse diálogo quem ganha é a população itajaiense. Então, se tu me questionar, Osmar, o que tem de aprendizado sido mais proveitoso para ti em todos esses momentos? O diálogo tem sido uma das principais ferramentas, porque eu saio de um ambiente, Maurício, onde eu estou lá na minha atividade enquanto comunicador com um microfone. Então, tenho um microfone e tem lá os milhares de ouvintes que estão nos acompanhando ou nos assistindo. Naquele momento, tu estás emitindo a tua opinião, trazendo uma informação, tu tens a responsabilidade por aquilo que tu estás falando ali, o efeito prático que aquilo vai causar. Mas a partir do momento em que tu estás em uma casa legislativa, tu tens uma responsabilidade que foi dada a você pela sociedade de que tudo aquilo que você faça vai causar um efeito do qual você é responsável e junto com você aqueles que aderem àquela linha de entendimento que você está ali propagando. No caso, os nossos pares, os vereadores. Então, isso de certa forma tem sido para mim algo muito importante de aprender cada vez mais. Ou seja, o diálogo como uma ferramenta para que você possa estabelecer pontes que favorecem a sociedade. Estamos, Osmar, na metade do mês de outubro. Um mês extremamente chuvoso, onde os volumes de chuva dos primeiros 15 dias já ultrapassaram o dobro do previsto para todo o mês. Isso em todo o estado de Santa Catarina, aqui no Baixo Vale do Itajaí, não é diferente. E os prejuízos com alagamentos, inundações e deslizamentos são enormes. Você participou de diversas reuniões do Poder Executivo, das secretarias municipais, acompanhou também, junto com outros parlamentares, algumas movimentações de enfrentamento, planos de enfrentamento desses eventos. Como você avalia a situação da Defesa Civil de Itajaí com relação a um plano de enfrentamento? E também, na medida do possível, eu queria que você avaliasse também o plano de enfrentamento do Estado, na medida das informações que você tem. Bom, Maurício, se a gente for até numa ordem cronológica falar a respeito desse assunto, cada vereador ele é eleito de acordo com uma bandeira. Ele representa, naquele momento que ele vai para a urna, uma fatia, um determinado segmento da sociedade e, lógico, eleito, ele passa a representar não só aquele segmento, como ele representa naquele momento toda a população. Veja, eu fui eleito com uma bandeira que era o meu trabalho na comunicação. Trabalho esse que eu continuo exercendo mesmo depois de eleito. Essa é uma ferramenta que eu tenho e que eu uso até os dias de hoje, inclusive no meu mandato, né? Essa transparência em se comunicar com o meu eleitor, com o munícipe de modo geral. Parecia loucura dizer aqui na tribuna da Câmara ou em um veículo de comunicação, lá no início de todo esse problema que nós enfrentamos no Vale do Itajaí e aqui na Foz, que nós teríamos uma enchente quando o Itajaí-Açu em Blumenau estava em 1,90 m. Mas a experiência que a gente vai adquirindo ao longo desses eventos, e não foi o primeiro evento climático dessa natureza que eu cobri na condição de comunicador, vai te dando uma certa experiência e tu agindo com base em informações oficiais que você tem. O próprio Estado tinha as informações de que nós teríamos um problema sério. Problema sério esse que primeiro teve o estado do Rio Grande do Sul e posteriormente agora o estado de Santa Catarina, devido ao fenômeno climático El Niño, que já é conhecido justamente por um tempo extremamente instável e problemas de toda ordem. Os dias foram se passando e essas projeções elas foram sendo confirmadas. E analisando em primeiro lugar, a resposta do município, porque eu vou separar aqui para ti da seguinte maneira. Eu analiso um pouco a resposta do Poder Executivo Prefeitura e eu analiso separadamente a resposta da Defesa Civil de Itajaí. E eu já vou te explicar o porquê. Quando toda essa história começou, e eu me recordo que eu fiz uma ligação para Rio do Sul, e tenho amigos lá, colegas inclusive, que estavam naquele momento integrando o Comitê da Defesa Civil da cidade de Rio do Sul,
Eu fiz uma ligação numa manhã lá para eles e me foi passado o cenário, um cenário extremamente grave. E o que eu fiz, Maurício? Eu peguei o telefone, liguei para o gabinete do prefeito, para a assessoria, porque eu via num determinado momento ali alguns membros, não todos, da Defesa Civil um pouco apáticos diante do cenário que se apresentava, parecendo que estava tudo bem, e não estava. E eu liguei, falei com a assessora do prefeito e eu disse, eu quero lhe fazer um pedido. Diga ao prefeito que nem tudo que estão passando nesse contexto do que está por vir é dessa forma tão tranquila. Nós teremos um problema grave em algumas áreas de Itajaí. E se a prefeitura não agir preventivamente, de acordo com aquilo que a emergência do momento necessita, essa bomba vai cair no colo do prefeito. Eu disse claramente isso. E naquele momento houve uma reunião de prevenção. Depois, no outro dia, no outro momento, isso a gente está falando bem no início deste episódio de 4 ondas de chuva forte que tivemos, e num determinado momento houve uma reunião na Defesa Civil no período da manhã, e ali depois a própria Defesa Civil, de forma geral, admitia que nós tínhamos sim um possível cenário de enchente na cidade. E isso, infelizmente, foi descartado em uma fala feita por um jornal aqui do nosso município, de forma errônea, no meu ponto de vista, porque todos os indicativos mostravam que nós tínhamos uma projeção de enchente no município, que poderia, inclusive, ter sido pior. Então, por que eu analiso de forma separada isso? Porque tu tinha, de um lado, o governo municipal aguardando informações da Defesa Civil do município. Havia, em um determinado momento, ali uma divergência entre membros da Defesa Civil do município sobre o cenário, e que depois do Poder Executivo cobrar uma resposta definitiva e mais exata do que ocorria no contexto geral do Vale do Itajaí, aí você tem a Defesa Civil municipal se manifestando e esclarecendo o cenário real para as pessoas. Eu lamento que nessa divergência que houve num primeiro momento, quem quase pagou o pato pela falta de informação inicial, uma falta de informação no sentido daquilo que se agravava cada hora que passava, quase que foi a população. E quase porque, graças a Deus, tiveram os alarmistas que foram trazendo um contexto real do que estava acontecendo. Mas, quando você tem na Defesa Civil membros do próprio órgão que não conversam entre si por rixa política, aí, se você não cobrar uma atitude mais enfática, vai sobrar para a população. E, infelizmente, isso aconteceu nesses últimos dias. Mas dessa vez deu tempo. Mas dessa vez deu tempo. E deu tempo por quê? Porque houve, por parte do governo municipal, e nisso eu parabenizo, e eu preciso parabenizar, houve uma cobrança forte na Defesa Civil Municipal no sentido de dizer o seguinte, a gente quer uma projeção realista. A gente quer um cenário realmente daquilo que vai ocorrer. Então, a primeira resposta por parte da Defesa Civil, no meu ponto de vista, ela vem por uma forte pressão necessária naquele momento do próprio gabinete do prefeito. E eu fiz questão, e aí que eu te digo da importância do diálogo. Eu fiz questão naquele momento de telefonar e pedir que isso fosse tratado de uma forma séria. E houve, no meu ponto de vista, essa batida na mesa em dizer assim, nós queremos um cenário real para passar para as pessoas, porque está se passando um cenário de tranquilidade e não é tão tranquilo assim. Do ponto de vista, Maurício, do contexto estadual, eu te diria que nós temos um governador que está agora no seu primeiro ano de mandato, né? E pegando o bonde, andando, para falar numa linguagem bem popular, com sérios problemas que nos últimos anos foram ignorados. Nossas barragens demonstram claramente isso, principalmente o cenário da barragem de José Boatê, que se não fosse esta, nós aqui teríamos sofrido um impacto muito maior do que tivemos em termos de enchente. Quando a gente fala, mas a barragem fechada, ela tirou de 2 a 3 metros de água a mais que entraria em Blumenau. Então nós podemos considerar que ela tirou mais ou menos de 1,5 metro a 2 a mais de água que entraria nas casas em Itajaí. Então essa barragem foi de uma importância indiscutível e abandonada do jeito que estava. Você já observa por aí que essa prevenção
não vem sendo nos últimos anos a prioridade, e aí eu não estou falando de um governo só, porque isso já se arrasta há praticamente uma década, desde que essa barragem teve as comportas levantadas pela última vez antes desse evento climático agora de outubro, mas o governador pôde agora ver claramente, estando na gestão, o tamanho do problema, e agora daí já não há mais desculpa para não resolver. E ele teve a oportunidade de enfrentar o problema já no início do seu governo. Então agora é arregaçar as mangas e mesmo a chuva tendo passado, o problema inicial pelo menos ter acabado, né? Agora é hora de agir. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do Solidariedade, Osmar Teixeira. Bom, vereador, a gente estava falando a respeito dos eventos climáticos, as chuvas aqui em todo o estado, e tivemos algumas situações aqui no município de Itajaí que também chamam a atenção, principalmente divulgadas pela Defesa Civil. O levantamento que ela tinha feito em 2011, 2015, dava em torno de 90 e poucas ruas, chegando a 100 em alguns casos, dependendo do tipo de análise de critério que se colocava aonde chegaria a água. Dessa vez, o monitoramento passou de 200 ruas. Isso daí também implica diretamente naquele tipo de informação e na maneira como se coloca a pressão mesmo política para as ações de enfrentamento. E aí eu pergunto para o senhor, o que deverá ser feito daqui para frente para evitar esse tipo de cenário? Projeção mínima, realidade às vezes até um pouco desastrosa. Isso para você perceber o que nós enfrentamos, né? Porque em 2015 nós tivemos mais ou menos esse número aí, chegando a 70, 100 em algumas avaliações, ruas que foram inundadas. E aí, primeira coisa assim que eu gosto de deixar muito claro, Maurício, é estabelecer o que é alagamento, o que é enchente. Isso é muito importante. Eu vejo até algumas reportagens de que isso precisaria ser até corrigido em algumas falas. Itajaí teve pontos de alagamento. Não, nós tivemos uma enchente. O que é uma enchente? Uma enchente é quando você tem uma situação onde o rio ou o ribeirão, com a elevação do nível das águas, ele vai sair da calha e ele vai começar a invadir ruas, invadir residências, comércio. Você teve uma enchente ali. Ou uma inundação gradual, como queiram dizer tecnicamente. O alagamento, você tem uma chuva que cai localizada naquela região e aí por conta disso, talvez a falta de vazão nas bocas de lobo, encheu a rua apenas com aquela chuva de 70 milímetros que caiu ali em 30 minutos e com ela subiu o nível rapidamente da água na rua e você teve daí o alagamento. Nós tivemos uma enchente com águas vindas do rio Itajaí-Açu e com águas vindas do rio Itajaí-Mirim por causa da chuva em Vidal Ramos, Botuverá, Brusque e atingindo aqui a nossa cidade. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender nesse contexto. Osmar, o que nós tivemos em março lá na região dos Pinheiros? Um alagamento que gerou uma enchente. Porque lá nós tivemos uma chuva que caiu localizada em Itajaí, na região dos Pinheiros, que primeiro fez com que o nível da água nas ruas subissem. Essa água, como você tem o Ribeirão da Murta nascendo ali na morraria dos Pinheiros, acabou enchendo, ele saiu da calha e também ajudou a elevar mais ainda o nível das águas. Então você tem um alagamento e você tem uma enchente naquele contexto porque o Ribeirão transbordou. E, inclusive, algo que me deixa muito contente, Maurício, que eu faço questão de citar aqui,
obras que foram realizadas depois da audiência pública que nós realizamos aqui na Câmara de Vereadores, chamando todas as autoridades sobre esse problema no Portal 1 e que, dessa vez, impediram a região do Portal 1 de sofrer uma inundação. Então, dessa vez, o Portal 1 não enfrentou uma enchente, justamente pela obra de alargamento do Ribeirão da Murta que foi feita na região do Portal 1, a galeria que foi colocada ali bem naquela vala central, como a gente chama popularmente, que fez com que as águas tivessem mais vazão, limpeza que foi feita ao longo daquele trecho do Ribeirão da Murta até chegar ali na BR-101, poderia ter sido melhor, mas o que foi feito já ajudou bastante. Então, para você ver como essas obras de prevenção, elas ajudam cenários ruins a não se repetirem. E falando agora do que a gente precisa discutir, eu até usava a tribuna aqui da Câmara para dizer o seguinte: todo mundo, quando chega no cenário grave de chuva, só fala em enchente. É a palavra da vez agora, porque a gente enfrentou esse cenário complicado. Mas quando passa, todo mundo esquece. E esse é o problema. E isso deveria servir de reflexão para nós. Eu acho que nós, quando eu falo, é o poder legislativo mesmo, tá? Que precisa fazer essa provocação às autoridades em união com o Poder Executivo, porque muitas coisas do que eu vou falar aqui agora dependem também de ação do governo do Estado, para que a gente não enfrente mais cenários como esse. Eu vou te citar um exemplo. Nós tínhamos em 2008 o rio Itajaí-Açu, o canal de navegação nosso aqui, usado tanto para quem vai atracar no porto de Itajaí como no terminal de navegantes, a profundidade do rio abaixo de 10 metros, cerca de 8 metros de profundidade o nosso canal de navegação. E aí sabemos bem o impacto que nós tivemos por conta disso aqui na nossa cidade, naquela tragédia de 2008 que nós enfrentamos. Nós temos hoje esse mesmo canal de navegação com aprofundamento em 14 metros, chegando em quase 15. A largura do canal de navegação em quase 200 metros. Não chegava nem perto disso em 2008. E você veja que interessante, coisas que foram feitas nem tanto pensando em prevenção de enchente. Isso foi feito porque era necessário para que nós pudéssemos receber navios de grande porte no canal de navegação, para o acesso ao porto de Itajaí de navegantes. Então o objetivo da obra inicialmente foi esse, mas que nos ajudou em relação também a eventos climáticos dessa natureza. Nós falamos do Itajaí-Açu, nós temos que falar do Itajaí-Mirim, que aí já tem uma outra realidade, e está muito mais assoreado do que estava em 2008. E a prova disso é que nós tivemos problemas aqui na região de Cidade Nova e Bambuzal com o rio Itajaí-Mirim, com Brusque chegando em 7 metros. Imagina se a gente tivesse um cenário de 2011, 2008, batendo na casa de 2 dígitos, Brusque. A gente teria tido um grave problema aqui em Itajaí. Então isso mostra a necessidade que nós temos urgente de uma dragagem no rio Itajaí-Mirim, uma revitalização completa do rio Itajaí-Mirim, que está seriamente assoreado. E falando em rio Itajaí-Mirim, nós temos agora uma grande oportunidade que caiu no colo do governador Jorginho Melo, e ele tem a responsabilidade de fazer isso, porque agora não há mais desculpa, que é a barragem de Botuverá, que encontrava um impasse numa liberação de uma licença que agora ocorreu e precisa de ação efetiva. Assinatura, é a caneta agora do chefe do executivo, para que a gente possa, pelo menos, iniciada um passo inicial para que essa barragem se torne realidade. Porque nós temos em Brusque um rio de montanhas, que qualquer guascaço de chuva que cai, ele rapidamente enche. É uma coisa absurda. Nós tivemos essa semana momentos que a gente entrava no ar, nos canais de comunicação, com um rio em 2,70 metros, daqui a pouco caiu uma pancada de chuva de 70 milímetros em Vidal Ramos, quando a gente via ele já estava em 6. Isso por quê? Porque é um rio que causa enchentes relâmpagos. E isso você só segura com barragem. Então essa barragem de Botuverá, que é um projeto extremamente antigo, já falado há muitos anos, isso precisa sair do papel. E o governador Jorginho Melo agora tem a oportunidade de tornar isso realidade.
E aí, Maurício, no contexto todo que a gente fala de prevenção, várias outras coisas que a gente tem que discutir, nós estamos falando de dragagem no canal de navegação do nosso porto, mas nós temos a montante toda uma situação de terminais portuários privados que utilizam Itajaí-Açu e que precisa ser visto como que está a situação do rio ali naquela área também, que pega justamente a parte que foi atingida agora pela enchente, principalmente Cordeiros e região da Murta. Então, como que está o nível do rio Itajaí-Açu ali? Isso nós precisamos ver. Precisamos discutir também a situação dos nossos bueiros, as nossas bocas de lobo, que estão também com muitos resíduos que acabam obstruindo a passagem da água. E aí você tem um cenário onde você tem uma rua inundada e mesmo depois das águas baixando, demora esse escoamento, essa vazão das águas para acontecer. Então, tudo isso eu acho que tem que ser discutido agora de forma macro, a nível de governo do estado, e micro, a nível de governo municipal, para que ambos possam dar as mãos e a gente possa imediatamente, mas não é esperar para daqui a 2, 3 anos, é já, depois desse fenômeno climático que nós tivemos, que as coisas possam começar a acontecer para que a população não sofra mais impactos dessa natureza, porque está comprovado o quanto esses investimentos fazem a diferença. Veja, se nós não tivéssemos, e aí eu tenho que parabenizar, o governo do Raimundo Colombo tendo aumentado o nível das nossas barragens de Itaió e Tuporanga, a gente teria um cenário muito pior do que se apresentou aqui, sem sombra de dúvida. Por diversas vezes você falou em diálogo. Esse diálogo com o Poder Executivo, com a base do governo, tem construído algumas soluções, alguns enfrentamentos, embora seja também, por parte da oposição, sempre crítico, com ressalvas. Pergunto para você agora, essa campanha lançada, o município de Itajaí divulgou nas suas redes sociais um vídeo que aparece todos os vereadores, aparece membros do Poder Executivo ali, o prefeito Volney Morastone e o vice Marcelo Sodré, lançando essa campanha Itajaí Solidário. Eu queria, você estava lá, contasse para nós em primeira mão como é que foi essa reunião, como é que está o ânimo de colaboração e a expectativa para a campanha. Maurício, veja, eu participei do vídeo porque eu sempre digo, a autonomia de um mandato, ela te dá a capacidade de você apoiar aquilo que é bom, e muitas vezes o executivo vai apresentar proposições, ideias, projetos, ações que são boas e merecem o devido apoio, e te dá autonomia para rejeitar tudo aquilo que você considera ruim para a sociedade. A campanha Itajaí Solidária, ela tem sim a grande possibilidade de fazer com que a população ela exerça essa solidariedade em prol daqueles que foram atingidos, solidariedade essa por parte daqueles que não foram, porque a enchente não acontece só quando a água bate na minha porta. Se ela bateu lá na porta do povo da região de Cordeiros, foi uma enchente também, ainda que não tenha batido na porta do povo da Vila Operária, não é? E essa solidariedade sendo exercida em união, ela pode sim gerar todo esse engajamento do ponto de vista de amor ao próximo, né? De todo mundo arregaçar as mangas e ajudar com aquilo que pode. Até aí, ok. Mas o que eu espero também? Eu tenho visto isso já, espero que aconteça, tenho visto essa iniciativa tanto por parte aqui da nossa mesa diretora, do presidente Marcelo Werner, tenho analisado essa boa vontade também por parte do Executivo. Não adianta o Executivo fazer campanha pedindo para a população doar, sendo que a Prefeitura tem recursos que pode ajudar também. A Prefeitura tem recursos e consegue, quando... Eu sempre digo, Maurício, quando se trata de uma situação como essa, qualquer entrave jurídico ele pode ser superado com uma boa análise daquele contexto e das ações emergenciais que são necessárias. Então, estou dizendo isso por qual situação? Para exemplificar, e vamos falar aqui numa linguagem muito clara. Não adianta eu sair pedindo para a população doar material de limpeza se a prefeitura também tem caixa para comprar algumas coisas que podem ser doadas para a população que foi atingida. De forma muito clara, estou te dizendo isso. Então, isso é a contrapartida que eu espero agora do município e também da Câmara de Vereadores. Fico feliz porque já houve essa fala por parte do presidente Marcelo Werner e do prefeito, repito, no sentido de que há já um estudo avançado para que a Câmara possa fazer um novo repasse. Nós fizemos no auxílio emergencial.
Eu fiz parte da comissão que liderou esse processo para ajudar as pessoas que foram atingidas lá na região do Espinheiros naquele momento. E por quê? Porque entendia-se que as pessoas foram atingidas lá por uma negligência do município, que permitiu que aquilo acontecesse. Lógico, agora é uma situação diferente, estamos falando de uma enchente, né? É um cenário totalmente diferente daquilo que se apresentou naquele momento. Mas o município, Câmara de Vereadores, podem e devem se unir para quê? Para que a gente possa mostrar para a população também que nós, com aquilo que a população paga em impostos, nesse momento emergencial, estamos utilizando justamente esses recursos para atender aqueles que mais necessitam. Então a campanha começou bem, eu vejo essa motivação da parte de todos, mas ela precisa avançar agora para essa segunda etapa também, que é a contrapartida do poder público, para que o cidadão ele veja, poxa, eu doei aqui R$50 em produto de limpeza para ajudar, levei lá no Centro Eventos para dar essa colaboração, mas a Prefeitura também ajudou. A Câmara de Vereadores também ajudou. Então isso é importante e é a contrapartida, ou seja, é uma via de mão dupla. É a ajuda das pessoas, do cidadão e do poder público. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco, aqui no estúdio, o vereador do Solidariedade, Osmar Teixeira, que também é o relator da CPI, que investiga a situação do Porto de Itajaí. Nós temos, o senhor como relator, recebi a informação até da sua assessoria, já recebeu quase 10 mil páginas em respostas de requerimentos feitos pela CPI. Dessas, 4.149 já foram analisadas. Como é que está a situação da investigação? Como é que estão os acessos às informações, às respostas? E outra, vai ser possível responsabilizar alguém por toda a situação do Porto? Sem sombra de dúvidas, nós terminaremos a CPI com os devidos fatos apurados e aqueles que têm culpa responsabilizados. E não há dúvida de que alguns agentes contribuíram, alguns agentes políticos, para o cenário que se apresenta nesse momento no Porto de Itajaí. Essa CPI, eu acho que as pessoas têm percebido isso, a gente tem conduzido ela de uma forma muito técnica, inclusive do ponto de vista da sua própria divulgação, sem qualquer tipo de estardalhaço, pirotecnia, né, no ponto de vista de divulgações que a gente entende que possam atrapalhar ainda mais esse momento conturbado que o Porto de Itajaí vive. Havia uma fala que eu acho que ficou muito demonstrado, o contrário dela, no sentido de que a CPI do Porto ela iria atrapalhar as tratativas para que um novo operador assumisse o terminal itajaiense. Isso, para mim, está demonstrado de forma muito clara como totalmente equivocado e está demonstrado no número de empresas que se interessaram em participar do edital que foi lançado pela ANTAC. Por quê, Maurício? Porque a empresa, o armador que ele quer vir para Itajaí ou para qualquer porto, ele quer segurança jurídica, inclusive do ponto de vista da transparência. Então, qualquer armador portuário que olhe aqui para a nossa cidade, talvez ele tenha informação de que existe uma Câmara de Vereadores aqui, com uma comissão parlamentar de inquérito investigando o que está acontecendo no Porto, ele tem a segurança de que ele vai poder sentar na mesa para assinar um contrato e isso vai ser feito com lisura, com ética, com honestidade, porque os olhos do Poder Legislativo estão voltados para todo esse processo e garantem que nós não teremos aí qualquer coisa que fuja da legalidade. Então, a CPI, em primeiro lugar, ela está contribuindo para todo esse processo que o Porto de Itajaí está vivendo.
Nós já recebemos cerca aí de 10 mil páginas em resposta a requerimentos que foram feitos pelos vereadores. Essa relatoria, ela tem o compromisso de agir de forma imparcial, e quando eu digo imparcial, o que eu falo? Eu estou apurando responsabilidades, sejam elas de governo municipal, federal, de quem quer que seja. Porque nesse momento nós estamos discutindo a principal fonte de riqueza da nossa cidade, que é o Porto de Itajaí. Então este relator tem procurado agir de uma forma muito centrada em, de fato, apontar e apurar responsabilidades e, inclusive, a adoção de medidas para que você possa ter daqui para frente um cenário diferente no Porto de Itajaí. Um dos pontos que a CPI tem abordado, por exemplo, e que deve servir até para eventuais projetos de lei lá na frente, é em relação a benefícios concedidos pela Superintendência do Porto de Itajaí, que foram apontados pelo Tribunal de Contas como acima de um limite que deveria ser estabelecido através de legislação municipal. Então, a CPI vai contribuir, por exemplo, para isso, para que essas medidas elas possam ser adotadas. A CPI está provocando isso através daquilo que tem chegado até o nosso conhecimento, até a nossa informação. Então, é um trabalho árduo, já foram analisadas aí mais de 4.100 páginas aproximadamente de respostas, não é fácil, e eu quero agradecer aqui a toda a minha assessoria, principalmente meu chefe de gabinete, que está muito empenhado nisso, né, e está se dedicando para, numa análise realmente jurídica e se despindo de qualquer tipo de vaidade ou de ego político. A gente aqui está analisando, inclusive com orientação técnica, e eu tenho conversado com muitas pessoas do setor portuário e que inclusive tem parabenizado a conduta dessa CPI por todas as informações que tem conseguido e por ela estar conseguindo adentrar em áreas que apenas realmente com um estudo profundo do que está acontecendo você consegue adentrar, Maurício. Porque quando eu recebo uma denúncia e eu passo a apurar um fato tão amplo que é a queda de movimentação de contêineres no Porto de Itajaí, eu não estou falando, como na CPI das máscaras, da qual eu também fiz parte, de um fato que aconteceu num mês apenas. Eu tenho que voltar anos atrás. A gente teve que ir atrás do documento do arrendamento do Porto do Convênio, que foi firmado ainda lá em 90, na década de 90, entre o governo federal e o município. Então, é algo que você tem que assim, mergulhar num oceano de informação para que você possa conseguir essas informações que conduzam uma linha de investigação que te levem a um apontamento sério, coerente das responsabilidades e do tipo de dano que foi causado. E aí, nessa análise, nós temos já essa linha de investigação estabelecida em 3 possíveis crimes que a gente identifica ali, 3 possíveis irregularidades, já em um cenário muito avançado. Então, o que eu posso dizer? Nós estamos, aos poucos, avançando nessas informações e até na divulgação delas, mas no momento certo vai ser divulgado todo o cenário de resultados desses estudos e com relatório, pode ter certeza, com muita informação para que a nossa população entenda detalhadamente o que aconteceu, o que levou o Porto de Itajaí a essa situação que se apresenta e que a CPI possa cumprir o seu papel. Qual é o seu papel? Pegar o relatório e entregar ao Ministério Público para que ele possa fazer, o Poder Judiciário, os devidos encaminhamentos, porque a CPI ela não toma esse tipo de decisão. A CPI ela dá um norte, ela dá um rumo para que o Poder Judiciário, assim como a gente viu agora no caso das máscaras, onde pessoas estão aí sendo chamadas e continua toda uma investigação por parte do GAECO, inclusive, que isso possa acontecer também em relação ao Porto de Itajaí. Vereador, na hora que o senhor for escrever o relatório, como relator da CPI, o senhor já falou um pouquinho da complexidade, mas como que o senhor vai superar os desafios para poder expressar um texto que aponte as devidas infrações e que dê conta da complexidade técnica e da multiplicidade dos atores políticos e privados envolvidos para que possa ser apreciado e também, se há crime, com certeza dá para tentar uma responsabilização, certo tipo de punição, embora haja essa questão também do período de prazos, que tem coisas que aconteceram há muito tempo atrás.
Mas também será que a principal vantagem, a principal contribuição da CPI não vai ser evitar e prevenir e também planejar o futuro do Porto? Exato, exato. E isso já começa nessas medidas que eu citei para você, como, por exemplo, em relação aos benefícios que foram apontados pelo Tribunal de Contas, ignorados por alguns agentes políticos, e aí você já começa a entrar num problema de omissão, porque nós tivemos um relatório que chegou ao nosso conhecimento com informações muito fortes e sérias sobre o que se apresentava no Porto de Itajaí, e informações essas que foram ignoradas, tá? E a CPI apontando agora, inclusive, o caminho para que isso não ocorra novamente, quando a situação do Porto estiver, por exemplo, em um cenário melhor. Agora, o que não dá é para você ter um porto que já apresentava problemas quanto à capacidade de investimentos e você continuar concedendo auxílios acima de limites que deveriam ter sido estabelecidos em lei. Então, eu estou exemplificando uma questão que a CPI vai conseguir contribuir para o futuro. Agora, em relação aos apontamentos de responsabilidades, é claro, Maurício, nem eu nem minha assessoria somos especialistas em portos. E aí você já enfrenta um desafio, né? Porque tu pode ter o melhor do advogado te auxiliando, mas você precisa entender um pouquinho daquela área para que tu possa analisar tecnicamente aquela questão. Mas nisso, como eu te falei, nós temos conversado com vários agentes, tanto públicos quanto privados, que têm colaborado conosco nessa expertise portuária que cada um possui e para dar esse rumo, esse norte para a gente, para que a gente possa fazer uma discussão de qualidade, seja quando a gente chama alguém para uma oitiva, para um depoimento, seja na construção, na elaboração desse relatório. Então, eu posso garantir, esse relatório ele é construído por mim enquanto relator, mas com uma análise técnica de várias pessoas que estão colaborando nesse entendimento daquilo que vai se apresentando ao longo da investigação, para que a gente possa entregar para a sociedade os resultados que são esperados. Vereador, temos pouco tempo, mas tem alguns assuntos ainda que eu queria tratar com o senhor. Primeiro, se teremos o Janeiro Branco no calendário oficial de eventos do município, de eventos e de programação também do município em 2024. Maurício, essa vai ser uma grande conquista. E é importante a gente abordar esse tema da saúde mental cada vez mais, porque nós temos dados, Maurício, e que precisam ser levados muito a sério. Nós estamos enfrentando um contexto onde nos próximos anos a gente não vai observar, isso já tem ocorrido agora na realidade, na atualidade, as pessoas morrendo por câncer, ou as pessoas morrendo por HIV, que é uma coisa que vem sendo cada vez mais superada graças ao avanço da ciência, da tecnologia. Os dados da própria Organização Mundial da Saúde, eles apresentam que já temos um contexto onde em muitas regiões o que mais tem tirado a vida das pessoas é a depressão, problemas com a saúde mental. Então, o objetivo é que você possa elaborar todo um calendário voltado a ações nesse sentido e para que a gente possa relembrar, até em termos de implementação de políticas públicas, a importância que tem esse investimento em saúde mental. Infelizmente, a nossa sociedade ela está cada vez mais doente e não doente em doenças aparentes, visíveis, mas naquilo que você não pode ver, que é a doença da alma, a doença da mente, que muitas vezes faz com que você se torne prisioneiro de algumas emoções ou de disparos emocionais negativos que levam as pessoas a todo tipo de ações que prejudicam a si mesmas, como o próprio suicídio, como a gente tanto fala, né? Então, quando você estabelece esse calendário através do Janeiro Branco, você pretende realmente levar esse debate cada vez mais a sério e expor cada vez mais essa necessidade de discussão sobre o tema, porque nós estamos enfrentando, com o avanço da tecnologia, e aí é um ponto que precisa ser considerado com muita moderação, a gente tem cada vez mais a informação perto das pessoas, cada vez mais os serviços através de redes sociais próximos das pessoas, mas
ainda assim você tem mentalmente uma sociedade adoecendo cada vez mais mentalmente, mesmo com toda essa disponibilidade que deveria contribuir para um cenário melhor. Mas, infelizmente, não contribui. Por quê? Porque no próprio âmbito das relações pessoais, eu tenho uma frase que eu acho muito interessante. A rede social e o celular, ele aproximou quem está longe, mas ele afastou quem está perto. E essa dificuldade das relações pessoais, daquela conversa, daquele bate-papo de meia hora que você tem às vezes com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com seu colega de trabalho, que não ocorre mais porque você está toda a vida vidrado lá no celular. E eu falo isso, inclusive, trazendo para a minha realidade. Sem o meu celular eu não consigo fazer o meu trabalho enquanto parlamentar. Mas como é que há anos atrás se conseguia fazer isso, sabe? Mas por quê? Porque o acesso é mais fácil, os teus eleitores, e essa é a parte boa, te encontram com mais facilidade, a população sabe como te cobrar. Mas por que eu estou fazendo esse balanço? Porque a mesma tecnologia, que de um ponto de vista ela é benéfica, do outro ela está muitas vezes prejudicando essa relação tete a tete, como a gente fala, que é tão importante. E parece que isso tem aprisionado as pessoas numa situação cada vez mais individualista e que te impede de pedir socorro quando tu estás com algum problema, com algum conflito interno que tu precisa externar para que tu possa resolver. Aquele desabafo que não existe mais, aquele diálogo que te ajudava a aliviar a mente que agora não ocorre mais por conta, muitas vezes, desse aprisionamento que a gente acaba se colocando. Então, é esse o objetivo, é outro tema muito complexo, mas é justamente essa data que a gente tem pensado para cada vez mais ouvir os especialistas, para cada vez mais o poder público ter o devido norte de como enfrentar essa situação que vem se apresentando como cada vez mais grave. Infelizmente, é uma guerra que eu vejo que a gente tem perdido. E eu acho que a gente precisa mudar essa realidade. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite, participar conosco aqui do programa. Em outras oportunidades nós trataremos dos demais temas, já teremos daí resposta da CPI e também outros projetos que tramitam na casa de sua autoria. Muito obrigado. Maurício, muito obrigado a você, toda a equipe da TV Câmara pela oportunidade, todos os nossos telespectadores, estamos sempre à disposição. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!